E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais uma aula do curso intensivo de 2024 aqui do canal Parabólica, né, no curso de História da Arte. Hoje é a segunda parte, né, a parte 2, da aula de História, peraí, deixa eu ver aqui, greco-romana, tá? Grega e romana. E hoje a gente vai ver só a parte de Roma, já que a primeira parte da aula foi sobre a arte grega. Então, já vamos começar. Por quê? Sapucaí é longa e o tempo urge, ou o tempo urge, a Sapucaí é longa, né? Já diria lá na novela Senhora do Destino. Vamos lá. Qual a importância, então, da gente estudar a arte romana? Eu sempre começo a aula falando da importância de se estudar aquele período da arte, né? Por quê? Porque se a gente começar, né, a fazer uma linha, assim, pensando em tudo que a gente já viu, né, desde pré-história até a Roma, a gente vai ver o salto, né, que foi dado em termos digamos que, refinamento de técnica artística. Mas, ainda assim, a arte, né, como até a arte contemporânea, mantém aquela função de transparecer, né, e de mostrar, de ser um retrato do que está acontecendo no desenvolvimento da sociedade, em termos de guerra, de poder, de organização, de filosofia, de desenvolvimento de matemática e etc. Né? Então, a gente vai ver que em Roma, embora tenha muita influência da arte grega, que ainda assim há modificações de acordo com o contexto que os romanos estavam vivenciando, tá? Então vamos lá, aqui a importância da arte romana para o mundo ocidental é a influência, né? Porque a partir de agora, toda a arte que vai se desenvolver no mundo ocidental vai ser influenciada por tudo isso que os romanos fizeram, inclusive essa forma de, digamos, de reprodução e reinterpretação do que foi feito na arte grega, tá? Então, pode-se dizer que Roma, né, a arte romana, influenciou todas as culturas que vieram posteriormente, né? E a gente vai ver, principalmente em termos de arquitetura, lá agora, né, que a gente vai passar pela Idade Média, na construção sacra, né? Porque na Idade Média a gente tem a construção daquelas catedrais gigantescas e é justamente as técnicas de arquitetura que os romanos conseguiram desenvolver que vai tornar com que isso seja possível, né? Porque lá na Idade Média a gente tem o quê? A gente tem um homem sendo diminuído perante a grandiosidade de Deus, né? Então isso se dá também, né, pela afirmação na grandiosidade das construções que a gente tinha na época, né, por parte da igreja. Então, isso vai vir, né, graças às técnicas que foram desenvolvidas aqui em Roma, né, ao uso do cimento, ao uso do desenvolvimento estrutural, como que eles faziam, tá bom? Então, ó, além disso, é o que eu acabei de falar, ó, os romanos desenvolveram muitas técnicas que possibilitaram maior avanço nas construções arquitetônicas, né? Nas leis da engenharia e principalmente no uso do cimento. Né? Até então era-se usado muitas pedras e agora a gente vai utilizar o cimento. E a arte romana, ela veio ser, ó, a pedra fundamental da arte de todos os períodos posteriores. Então aqui eu trouxe, né, a obra, né, a Loba aí, que conta a lenda do surgimento de Roma, né, do Rômulo e Remo mamando na loba. E vamos à localização, né, para a gente entender um pouquinho do contexto do que estava acontecendo, de como é que foi isso. Né? O Império Romano, então eu achei esse mapa aqui bem interessante, porque ele coloca por cores a extensão, né, do crescimento do Império Romano. É um império que foi considerado a maior, né, civilização da história ocidental, durou cerca de 5 séculos, né? Começou lá em 27 anos antes de Cristo e terminou em 476 depois de Cristo.
e estendia do rio Reno para o Egito e chegava à Grã-Bretanha, a Ásia Menor. Então, a gente tinha, né, que era um império muito rico em termos de trocas culturais pela extensão territorial que o Império Romano teve, né? Então, olha só, ele foi lá da Grã-Bretanha até aqui no norte da África, pedaço do Egito, Ásia Menor, né, pegando Mesopotâmia. Então, assim, a gente teve uma extensão muito grande, né, e certas características, como o fato do Império Romano ser essencialmente comercial, né, que escravizava os povos conquistados, isso fazia com que houvesse, né, muitas trocas culturais, né, entre os povos que já estavam ali e o Império Romano que estava chegando, né? E ele era politeísta, né? Havia o controle das províncias, né? Que Roma chegava e tomava conta. O governante ele tinha um cargo vitalício e a extensão territorial era obtida por conquistas ou golpes militares. Aqui nessa legenda a gente pode ver com o passar do tempo quais foram as regiões que foi sendo, né, conquistadas. E esse mapinha aqui, ele é bem legal, porque ele vai mostrando com o passar do tempo também qual vai sendo a extensão do império, a área que ele vai conquistando até o declínio para ser dividido entre o Império Ocidente e o Oriente. Né? Que aí a gente já vai entrar lá na arte bizantina e a gente vai ver isso com calma depois. Né? E no auge do esplendor, o Império Romano, ó, ele se estendia do Egito, né, e da Espanha ao sul da Rússia. Expostos aos costumes de terras estrangeiras, os romanos eles absorviam, né, os elementos de culturas mais antigas, né, então notavelmente da Grécia, e transmitiam essa cultura, né, essa mistura cultural, né, por toda a Europa Ocidental e o norte da África. Então, assim, em termos de cultura, foi uma coisa muito rica, né, em que se misturavam tradições, costumes, né, um povo ali aprendia com o outro, né, então pode-se dizer que culturalmente havia bastante troca. Aqui eu trouxe, né, essa escultura, porque foi o Augusto de Prima Porta, né, que é uma estátua do imperador Romano Augusto. Ela foi descoberta em 1863 e eu trouxe ela por quê? Porque ela é baseada lá no Doríforo de Policleto que a gente viu na aula passada, né? O Policleto, ele foi aquele que fez o primeiro tratado de arte na história, através da escultura do Doríforo, né? Pelas medidas, pelas proporções que ele colocou ali, como seria um corpo ideal. Então a gente vai ter os romanos, né, se apossando desses tratados, né, sendo influenciado por eles para produzir, né, as suas próprias esculturas. Então, aqui a gente já tem a escultura, né, de um imperador, toda baseada nos tratados que foram feitos lá na Grécia. E outro detalhe que é muito importante olha só, a questão do tecido, como que os tecidos e os detalhes, eles já vão, né, ganhando mais corpo, mais massa, mais acabamento, né? Olha só, todos esses detalhes da roupa, essas esculturas na armadura. Então, ó, aqui a gente vê a anatomia também quanto a gente vê nos detalhes, tá? Então, olha como que vai havendo um refinamento muito grande, né, do que a gente tinha lá na Grécia, e com o passar do tempo, né, os romanos eles vão aprimorando tudo que já tinha sido feito até então. Ah, tá. Outra coisa muito importante. Por que que a gente vai chamar os romanos de organizadores, né? Por que eu coloquei aqui? É porque os romanos, diferente dos gregos, eles vão organizar toda a produção deles de uma maneira mais racional, né? Os gregos, eles eram mais idealizadores. Por mais que a filosofia na Grécia tenha se desenvolvido para busca de um pensamento mais racional, por conta
olha como que a arte é interessante, né? Como que a arte reflete o que estava acontecendo ali na sociedade. Porque por mais que eles tenham, né, absorvido essa questão da Grécia, né, igual eu falei, os gregos, né, estavam ali com a filosofia, moldando o pensamento para uma coisa mais racional, os romanos, eles vão fazer de acordo com o que estava se passando por ali, né, que é a questão do império, do desenvolvimento, da conquista, das guerras, né, das invasões. Então, em vez deles voltarem a arte para os mitos, para os deuses, para essa coisa mais idealizada, os romanos vão fazer a sua arte voltada mais para a administração, para as leis, para os imperadores, né? Então isso vai ficar, né, mais registrado, né? As conquistas de guerra. Então é uma coisa assim mais organizada também, porque as cidades romanas elas têm uma estrutura urbana mais organizada até do que as cidades gregas. Então a gente já tem as casas de banho, a gente já tem os fóruns, né? Porque a gente já vai ter as leis mais desenvolvidas, né? Tanto que a gente tem aí a questão do direito. Nós vamos ter os prédios administrativos. Então, eu não vou ficar me ardendo, né, às teorias de urbanismo aqui, mas as cidades romanas elas já têm uma estrutura muito mais organizada, né? A gente vai ter a questão das estradas, né? Todas as estradas levam a Roma, né? Tem esse ditado. Então, isso tudo vai ficando, digamos, de uma maneira mais organizada do que era feito, né, lá na Grécia. Então, por isso que os romanos, a gente tem eles, né, a gente vê eles como os organizadores. E os principais pontos da arte romana? Em termos de filosofia, né, a gente tem a eficiência, a organização e a praticidade, né? As formas de arte, a gente vai ter os mosaicos, as pinturas realistas, então a gente vai ter um realismo sendo tratado muito mais coerente, igual eu falei, né, do que até com técnicas de perspectivas que até então não tinham sido vistas, né, em paredes, escultura cívica idealizada. Então, em vez de agora a escultura remeter àqueles deuses, a gente vai ter os imperadores visto como deuses, tá bom? O edifício mais famoso é o Panteão, tá? Tanto que eu trouxe ele aqui. A gente viu na aula passada a influência grega nessa construção, tá? E aqui, ó, um avanço da arquitetura e da engenharia, que é a questão da abóbada. O modelo vem da Grécia, cidade emblema vai ser Roma, e as principais contribuições vão ser as leis, a engenharia e principalmente o uso do cimento, tá? Então vamos lá. A influência grega, né? Então a gente tem uma frase de Horácio, né, que é muito importante, que ele fala o seguinte: a Grécia conquistada conquistou o seu brutal conquistador. Então, embora a Grécia tenha sido conquistada pelos romanos, os romanos também foram conquistados por toda aquela cultura grega que estava ali, né? Então, em um primeiro momento, ó, os romanos ficaram deslumbrados com as artes gregas, né, com a arte grega, né? E eles ficaram tão engolidos que chegavam galeões carregados de mármore e bronze para adornar os foros romanos. E somente, né, então a gente tem aqui, ó, que somente Nero importou 500 bronzes de Delfos, né, lá do templo de Delfos, e quando não restavam mais as cópias originais, eles passaram a fazer cópias, né? Os romanos, eles foram os pioneiros em fazer essas cópias de bronze, né, para reproduzir, né, em mármore. E aqui a gente tem, ó, a influência, né, a estátua, né, a escultura de uma deusa, e aqui a gente tem a escultura de um imperador, tá bom? E a gente consegue ver, ó, as semelhanças, né, em termos de proporção, né, de face, formato de boca, bochecha, detalhes de cabelo, né, postura da cabeça. Então a gente vai ver toda essa influência grega sendo reproduzida, né, lá na arte romana. E
a questão, né, da arquitetura e do urbanismo, eu trouxe para vocês entenderem como que eram feitos, né, a questão dos aquedutos. Então, ó, a gente tem que Roma, eles possuem os talentos gerenciais. Eles vão conseguir gerenciar melhor as suas cidades, né? A gente vai ver que só lá na queda do Império Romano é que esse gerenciamento aí começa a falhar, porque por uma questão de extensão territorial do império, né? Os fundadores, né, do maior império de todos os tempos, os romanos, acrescentaram talentos gerenciais na arte e na filosofia grega, questão da organização e eficiência, né? A arte romana, ela é menos idealizada do que a arte grega e mais secular e funcional. Eles são mais racionais, tá bom? Enquanto os gregos brilharam na inovação, né? Porque foram os gregos que inovaram em mudar aquele estilo, né? Principalmente lá da influência egípcia, que era mais estático, que já era mais engessado, para uma coisa do movimento, né, para procurar novas posições, a questão da vestimenta, de detalhes, então eles inovaram, e o forte do romano era a administração. Então, enquanto os gregos eles estavam mais preocupados em inovar, a gente tem os romanos mais preocupados, digamos, em administrar e gerenciar toda a questão do império, tá? Por onde quer que marchassem, os generais traziam consigo a influência civilizadora da lei, os benefícios das estradas, pontes, instalações sanitárias e os aquedutos. Bom, então aqui eu trouxe um esquema de como que funcionava um aqueduto, para vocês verem como que foi importante a questão da engenharia, né? Como que foi assim importante para a época essa questão de trazer a água até a cidade, de levar a questão das estradas aos vários caminhos para todas as cidades do Império, tá bom? Então, isso foi digamos que um fator de gerenciamento e administração que acontecia, né, no Império Romano. E aí, né, muita gente fala, mas como que eu vou diferenciar o que é grego e o que é romano? Tá? Então, eu coloquei essa tabelinha para ficar mais fácil de entender. A questão estrutural, em termos de estrutura, né? No grego, os templos eram feitos para glorificar os deuses, né? Toda a questão da mitologia, que eles tinham ali muito forte. E já em Roma, os prédios eles eram cívicos. Então a gente já tinha os fóruns, as termas, né? Tudo em honra do império, tá bom? Tudo era construído ali em torno do império. As paredes na Grécia eram de blocos de pedra e no Império Romano a gente já tinha o uso do concreto, né, e a fachada ornamental. Então a gente já vai ter mais ornamentos em fachadas, porque o cimento, né, ele é mais plástico do que você ficar esculpindo na pedra, tá bom? Então isso é uma coisa que torna mais fácil, né, você colocar ornamentos também. Formas típicas, a gente tem retângulos e linhas retas, né? Justamente por essa questão do cimento também ser mais plástico, da gente trabalhar com isso. E em Roma a gente já vai ter mais círculos e linhas curvas. Sistemas de suporte, a gente tem a dórica e a jônica. No Império Romano, a gente já vai ter a coríntia, né, que é aquela mais ornamentada, mais cheia de detalhes. Estilo de coluna, né, nós temos deuses e as deusas idealizados, e aqui em Roma a gente já vai trabalhar com seres humanos realísticos e autoridades idealizadas. Então nós vamos pegar aqueles moldes de deuses, só que nós vamos colocar os imperadores, as pessoas que eram importantes ali. Tem até deuses, né, na mitologia romana que eles transferiram, né, da mitologia grega para a romana com os nomes diferentes, mas ainda assim vão ser mais autoridades idealizadas. Escultura, figuras estilizadas flutuando no espaço. Nós já vamos ter em Roma as imagens mais realísticas e
um grande desenvolvimento na perspectiva. E a gente vai ver muito da perspectiva sendo desenvolvida na pintura, tá? Principalmente lá nas pinturas que foram achadas em Pompeia. E os temas de pintura? Em Grécia, nós vamos ter a mitologia. Em Roma, nós vamos ter líderes cívicos e triunfo militar. A gente também vai achar pinturas de deuses, né, com os rituais em Roma, mas ainda assim uma importância bem menor do que era lá na Grécia, tá? E a escultura? Em Roma, ela era política, né, como sempre, porque tudo em Roma, né, tinha aquela questão ali da política, do império, do que estava acontecendo. Então, se essa era a temática principal para eles. Então, ó, embora os romanos tenham copiado massivamente a arte grega, né, com o passar do tempo, eles foram desenvolvendo o próprio estilo deles ali. Era um estilo mais literal, né? Eles tinham o costume de ter máscaras mortuárias, né, feitas de cera dos ancestrais. E aí, essas máscaras deixavam os moldes mais realísticos, tá? Então, eu tinha cópias bem assim, bem fiéis das feições, né, da pessoa que era falecida. Então, essa tradição, ela influenciou diretamente os escultores romanos, tá bom? Com exceção a essa tradição, era produção em série. Então, eles vão ser os primeiros a fazer produção em série dos bustos, né? Porque toda cidade tinha um busto do imperador. Então, era uma produção em massa desses bustos, semelhante a deuses, mas eram o quê? Os imperadores, eram os políticos, os líderes militares, né? As quais eram dispostas em prédios públicos em toda a Europa. E quando a era dos assassinatos, né, veio à tona, quando a maior maneira ali de se transferir o poder era matando o imperador, né, para que o outro pudesse entrar, já lá no declínio do império, essas esculturas, né, dos bustos, elas passaram a ser bem fiéis, né, a aquilo que o imperador estava carregando. Então, assim, se era uma pessoa muito ríspida, muito, ela vinha com uma cara, né, mais assim, mais brutal, que passava medo, uma aparência, né, mais assustadora, justamente para passar, né, aquele temor ali para ninguém tentar tomar o lugar dele, digamos assim. Então, aqui eu trouxe para vocês o exemplo, ó, do imperador Carcala, né, que ele era um ditador cruel e ele quis passar, né, através da escultura do busto dele, essa imagem. Não, eu quero que as pessoas vejam que eu sou um imperador cruel, um ditador cruel, para ninguém, digamos que, se meter a besta comigo. Então, nessa era, principalmente, essa questão do realismo ficou muito mais forte, justamente, né, para colocar medo, né, para colocar temor nas pessoas, porque era uma era que se tomava o poder ali na base, né, de puxar o tapete um do outro, né, de levar o outro para arrasta para cima aí. E a questão dos ganhos militares, né, eles vinham, né, por meio do relevo narrativo, né, que eram os painéis de figuras esculpidas representando os feitos militares. Então, isso a gente consegue ver, né, de relatar os feitos militares de guerras desde lá da Mesopotâmia, né, que a gente vê pinturas representando né, o imperador, o rei, ou seja lá, o líder numa caçada, numa vitória militar que matou não sei quantos mil no exército, tarará. Então, essa temática, ela sempre esteve presente, né, justamente para mostrar para a população, olha, esse líder aqui, ele é forte, ele já venceu, então tem toda essa questão militar. E vai estar presente, né, nos arcos do triunfo, sob quais desfilavam
Aqui está separado. Os exércitos vitoriosos conduzindo longas filas de prisioneiros acorrentados, né? E um grande exemplo é a coluna de Trajano, né? Aqui faltou um parêntese. Que é o mais ambicioso desses monumentos, né? E mostra um relevo envolvendo uma coluna em mais de 200 metros de espiral ininterrupta, comemorando massacres em mais de 150 cenas, né? Então, imagina, né, uma coluna de 200 metros de altura, toda esculpida, mostrando que o imperador, né, Trajano, lá com as suas 150 cenas de massacre, que ele foi um grande guerreiro e vitorioso. Então, tinha toda essa questão, né, do famoso demarcar território. Olha quem está mandando, né? Obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, essa meio que era a mensagem ali do que eles queriam. Então, tem toda essa temática militar, essa temática política, né? Para manter o quê? O império, né? Com todo o seu poder ali. E aí vem o legado que Roma deixou, né, para todas as gerações seguintes de civilização aí do Ocidente. Os arquitetos romanos, eles usaram as formas gregas, né, mas eles desenvolveram novas técnicas na construção, né, como o arco. Opa! Tem uns errinhos, gente, porque eu digito tudo, tá? É muito raro, assim, eu pegar um texto, só se eu achar o texto muito bom e colocar ele sem alguma modificação minha. Então, tudo eu que digito. Então, às vezes, fica um errinho aí que eu deixo passar. Como o arco que abrange uma distância maior que o sistema grego composto de dois pilares suportando uma trave horizontal, tá? Então, eles vão desenvolver, e isso vai voltar lá no classicismo, que é a questão do arco de volta redonda, tá bom? Desenvolveram também o concreto, que permitiu projetos mais flexíveis, como teto abobadado e imensas áreas circulares com um teto encimado por domo. Esse tipo de abóbada de aresta a gente vai ver sendo utilizada demais lá na Idade Média, tá? Principalmente para a construção das catedrais, que elas eram muito altas. A gente vai ter, lógico, que é o arco ogival, que vai ser desenvolvido, mas ainda assim tem muita utilização desse sistema de trava lá na Idade Média, tá? E o teto aqui da cúpula do Panteão, que ela tem essa abertura justamente para a água da chuva entrar e as pessoas conseguirem ver o céu. Então, ela é toda redonda e nesse sistema, tá? De abóbadas. Não? Passou. Ó, olha aqui o sistema de abóbadas que eu falei para vocês, tá? Isso aqui é lá no Tepidário, que foi restaurado lá nas termas de eu não sei se é Cárcala ou Carcala, tá, gente? Além das leis, talvez a contribuição mais importante que Roma tenha sido nas áreas de arquitetura e engenharia, justamente por causa disso, né? A questão do cimento, a questão da plástica, né, possibilitou uma construção mais flexível. Isso foi tão importante, mas tão importante, que lá no modernismo, lá na construção moderna, lá em 1920 mais ou menos, a gente vai ter o uso do concreto armado, tá? Então o concreto veio daqui com os romanos, tá bom? Então, para vocês verem como que foi importante a questão, né, o desenvolvimento romano na arquitetura. Os construtores romanos não só desenvolveram o arco, a abóbada e o domo, como foram pioneiros no uso do concreto, tá? O concreto, ele é uma mistura de cimento, areia, tá? Para você conseguir, né, fazer grandes estruturas plásticas. Essas revoluções permitiram cobrir enormes espaços fechados
sem a necessidade de suportes internos, justamente por causa da plástica, tá bom? Isso aqui são as ruínas das termas, elas eram muito grandes, tá? O uso, né, digamos assim, o costume de frequentar termas para os romanos, ele era muito importante, assim, para eles era um costume muito comum você ir numa termas, né, um lugar para você se banhar. Tem várias ruínas de várias termas e eles tinham um sistema muito desenvolvido de, como que eu vou explicar? Digamos, de esquentar água, tá? Eles tinham a questão de você mandar a água, eles tinham as caldeiras. Eu não vou ficar me aprofundando nisso, porque é um sistema assim muito exclusivo. Tinha as caldeiras e eles esquentavam a água e tinham um processo de levar essa água até onde era o lugar, né, de se banhar. E aí eles iam descartando a água e depois algumas até hoje são restauradas e é aberta a visitação. A gente tem aqui também o Coliseu, né? O Coliseu ele foi construído no século I, tá? Cerca de 70 depois de Cristo, e a construção teve início no governo do imperador Vespasiano e foi concluído quando Tito, né, seu filho, estava no poder. Foram 6 anos para erigir um dos mais emblemáticos símbolos de Roma. Eu acho estranho, né? Mas se você for pensar o tamanho dessa obra, como que era feito, né? Tipo assim, naquela época você não tinha tipo trator, você não tinha grua, você não tinha, né? Eram outros sistemas de engenharia e eu acho 6 anos, tipo assim, pouco tempo. Eu acho, sei lá, é muita coisa. Você parar para pensar que tudo isso era ornamentado, eu sei que tinha muitas pessoas envolvidas, mas assim, eu acho extremamente rápido. E o Coliseu, ele influenciou, né? E influencia até hoje como que as nossas arenas, né, são construídas, estádios de futebol, arenas poliesportivas. Então, veio daqui. A intenção principal era entretenimento do povo. Lembra lá que Roma tinha a política do pão e circo, né? Um local para os espetáculos públicos e a luta dos gladiadores, né? E quando ele foi inaugurado pelo imperador Tito, foram realizados 100 dias de jogos nas arenas. As atrações, né, incluíam execuções, batalhas navais, combates de gladiadores, luta, caça de animais, dentre outros, tá? E a pintura romana. A pintura, ela é uma das formas artísticas que melhor documenta, né, o modo de vida dos romanos. Ela sofreu grande influência dos etruscos, tá? E que decorava as paredes dos templos, dos túmulos e mais tarde das suas casas, construídas em madeira ou terracota com pintura a fresco. A fresco, a gente costuma usar, né? A gente usa a palavra a fresco para aquela pintura que é feita direto na parede com tinta fresca. Por isso que e tem uns que é feita ainda com a massa da parede fresca, por isso que chama a fresco, tá? E inclusive a Santa Ceia do Da Vinci, ela é um afresco que é bem difícil de se fazer restauro, porque como ela foi feita com a massa da parede fresca, a massa da parede arrancando, fica difícil de restaurar, de conseguir manter o original. Quando é só a pintura na parede, se a tinta ou recebe uma camada de outra tinta por cima, ou ela cai, é mais fácil de restaurar do que quando a massa da parede ainda está fresca, tá? Deles herdaram a enorme vivacidade narrativa, o grande sentido da realidade e a carga expressiva, linear e vigorosa, né? E da arte egípcia, principalmente no retrato, e da arte grega. Então a gente já vai começar a ter retratos, tá, de pintura e não mais um retrato igual era na arte egípcia, que era para facilitar o entendimento de uma pessoa que já morreu. Agora a gente já vai ter um retrato mais fidedigno, né? Olha como que isso já tem um estudo aqui de luz e sombra. Ó, aqui eu já tenho uma área de sombra,
né? E se eu tenho sombra, eu tenho profundidade. Então, aqui eu já consigo ver que essa face aqui, ó, ela já não é chapada. Eu já tenho volume no nariz, eu tenho volume aqui no olho, né? O cabelo aqui eu já tenho brilho, ó, área de luz, tá? Então, olha como que, digamos que desenvolveu, né? Que saiu daquele plano chapado, né? Até a pintura grega, ela ainda era um pouco chapada para algo que eu já consigo ter. Olha isso aqui, ó, eu tenho uma camada de luz, né, de luz rebatida e de sombra, tá? Isso aqui é técnica de perspectiva, de estudo de luz e sombra. Até então, a gente não tinha isso, tá bom? Natureza morta. Olha só, olha o estudo de luz e brilho do vidro, de transparência do vidro, tá? Ó, olha isso aqui. Eu já tenho, inclusive aqui na sombra, a canetinha não vai pegar. Eu já tenho essa área do que a gente chama de caustic, né? Que é aquele reflexo do vidro que brilha na superfície, né? Com a refração da luz, tá bom? Ó, sombra, eu já tenho estudo de luz e sombra, área de luz, sombra aqui, ó, sombra, aquela camadinha de rebatimento de luz quando um objeto toca uma superfície, tá? Paisagem, olha a perspectiva aqui, ó. Isso aqui tem perspectiva, ó. Então, a gente já vai ter desenvolvimento da perspectiva. Isso vem com o quê? Com a matemática, tá? Então, ó, as principais características da pintura foram o realismo, aqui tem 2 pontos, né, Marília? O naturalismo, a atenção ao pormenor e ao detalhe, a noção de perspectiva conseguida e os belíssimos contrastes de claro escuro. Quem que vai desenvolver e aonde que vai desenvolver a técnica do chiaro escuro? Lá na Renascença, né? Quando a gente tem a retomada dos valores greco-romanos. Ó, então a gente já tem contraste de claro escuro, composições plenas de vivacidade, delicadeza e harmonia. Tá bom? Então, nós já vamos ter, por meio da matemática, desenvolvimento de perspectiva, luz, né, claro escuro, questão de profundidade, harmonia, delicadeza, realismo, tá bom? E a temática, ela vai ser muito variada. A gente vai ter pintura triunfal, né, que vai mostrar os triunfos de guerra do império, aquilo que eu falei para vocês, né, dos reis, dos imperadores, quer dizer, pintura mitológica, a gente ainda tem os mitos, a gente vai ter as pinturas retratando os deuses, igual aqui, os seres mitológicos, pinturas de paisagem, natureza morta e cenas de gênero e retratos, tá bom? A pintura foi utilizada desde a República, em edifícios públicos, né, basílicas, termas, os religiosos, que vão ser os templos, os túmulos, e os oficiais, que vão ser as mansões de militares, os palácios e privadas, né, privados, lares de abastardos, funcionários, mercadores, comerciantes, né, de Pompeia, revestindo as paredes de várias divisões, tornando os espaços muito mais aprazíveis e acolhedores, né? Porque a gente vai ver que lá em Pompeia, nas casas, né, nessas cidades, né, tem Pompeia, tem Nápoles, elas não tinham janelas, né? E então, para ter essa sensação mais agradável, eles pintavam como se fossem janelas com as paisagens, né? Para eles verem como a gente olha por uma janela. A gente vai ver aqui depois. A questão do mosaico, né? A gente vai ter muito mosaico a posteriori lá no Império Bizantino, tá? Que eles vão se utilizar muito do mosaico. Ele está muito intimamente ligado à pintura, né? Ele vai buscar a essa arte o estilo e o colorido. Então, a maioria dos mosaicos, eles eram coloridos. Inclusive, eu trouxe esse aqui, ó, porque a gente tem nuance de cores feito em mosaico.
tá? Ó, olha esse tecido aqui, tem vários tons de vermelho para mostrar aonde que é a questão da sombra, da luz e sombra aqui no tecido. A gente só consegue ver o formato cilíndrico da perna dessa mulher porque eu tenho aqui o conjunto de luz e sombra, tá bom? Então, vai ser sempre colorido. Era feito com pequenas tecelas de materiais coloridos, como mármores, pedras variadas e vidro, tá? E aplicadas sobre argamassa fresca que cobria variedíssimos locais de suporte. No início era apenas no chão e depois também veio a ser aplicado nas paredes externas e internas e nos tetos, né, de pequenas cúpulas. Aqui é teto, tá? Que esse texto aqui é de um site de arte lá de Portugal, então tem palavras que ficou em português de Portugal. Os temas, eles basicamente foram, né, dos mosaicos, eles eram basicamente os mesmos temas das pinturas, tá? E desenvolveu-se em composições figurativas, né, como episódios mitológicos, cena de caças, jogos, né, tem a cena de gêneros, natureza morta e às vezes algumas passagens humorísticas, em particular para cenas, né, que a gente chama de trompe-l'œil, né, é isso mesmo, né, que a gente tem que essa expressão em francês que significa enganar os olhos, né, que é a ilusão de perspectiva. E a mais típica decoração, né, dos mosaicos, ela data lá dos séculos 2, aqui com certeza 3, aliás, 3 e 2, deixa eu apagar aqui. Antes de Cristo, e é formada por uma espécie de tapete, né, que cobria parcial ou o chão inteiro, né, e era muito comum, inclusive na entrada das casas, você ter algum mosaico, né, igual essa coisa que a gente tem de ter um capacho ou um tapete na entrada da casa. Então, eles tinham um feito de mosaico, tá bom? E aqui, ó, atingiu o apogeu no século IV, tá? Sendo posteriormente continuado nas artes paleocristã e bizantina, tá? Os bizantinos, eles vão se utilizar bastante, né, dos mosaicos. Olha aqui esse gatinho. Os passarinhos, e sempre muito coloridos. Então aqui a gente vai falar de Pompeia, tá? Porque foi em Pompeia que foram encontradas assim, a maior parte das pinturas, tá bom? Era uma cidade luxuosa, com uma população com cerca de 25 mil habitantes, né? E as escavações, elas começaram no século XIX e elas não revelou somente os objetos triviais, né? Como fatias de pão, alguns restos de comidas que as pessoas deixaram na mesa quando aconteceu a erupção do vulcão, mas as residências inteiras, né, com pinturas de naturezas mortas e paisagens realistas em todas as paredes, né? E como as casas não tinham janelas, mas elas se abriam para um pátio central, igual eu falei, os romanos eles pintavam essas janelas de faz de conta para deixar um ambiente mais agradável, uma cena mais requintada. Então, eles tinham esse costume de fazer como se fossem janelões, né, com essas pinturas de paisagem. E se você prestar atenção, todas elas têm uma moldura, como se fosse uma janela mesmo, tá? Ó. Olha a variedade de cor que a gente já tem aqui. E aqui eu trouxe justamente para mostrar a questão do que ele falou de trompe-l'œil, né? De enganar a vista, de enganar os olhos, porque eles têm a questão da perspectiva tão bem desenvolvida, né? Olha só, aqui eu tenho um primeiro plano, ó, com essas colunas. Na verdade, esse aqui é o primeiro plano.
Aí eu tenho isso daqui em segundo plano, essa construção, né? Tudo em perspectiva. Aí eu tenho isso aqui como se tivesse ali dentro, né? E lá atrás, ó, como se estivesse fechando o olho. E isso é uma parede. Então, você entrava num lugar e se deparava com isso, era como se essa pintura desse uma continuidade para o espaço e o espaço não ficasse tão pequeno, tá? Eram as chamadas janelas imaginárias por colunas imaginárias. E era bem comum. Aqui a gente já tem uma pintura, né, mitológica, né, o culto a Deméter. Então, a mesma coisa, tem as molduras, tá? As pinturas geralmente em tom de vermelho, de ocre, com cores vivas. Questão de profundidade, então eu tenho, ó, a questão dos tecidos. Aqui já não é uma anatomia feita a escultura, mas eu já tenho, sim, a questão da profundidade sendo muito bem trabalhada. E os artistas, eles dominavam técnicas de perspectiva e dos efeitos de luz e sombra, igual a gente viu, desconhecidos do mundo da arte. Então, a primeira vez que isso vai aparecer vai ser aqui em Roma, né? Os mosaicos montados eram com pedacinhos de pedras, igual eu falei, com as conchinhas, né? Que elas são chamadas de tesseras, e revestiam paredes e até mesmo o chão. E aqui é o que eu falei, ó, era comum ver na entrada das casas, um mosaico de um cachorro com a inscrição que, não sei se é Cave Canem, né? Cuidado com o cão. Ó, isso aqui é encontrado, né, na casa de Orfeu e é mantido pelo Museu Arqueológico de Nápoles, tá? Então aqui, ó, Cave Canem, cuidado com o cão. Aqui eu trouxe uma ruína de Pompeia, tá? Com a visão do vulcão Vesúvio lá no fundo. Essa erupção ela aconteceu no ano 79 depois de Cristo, né? E destruiu as três principais cidades de Roma até então, que era Pompeia, Herculano e Nápoles, né? No século XVIII que foram encontradas essas ruínas e como elas estavam cobertas, né, de cinza, e então se manteve muito bem preservado. E foi a partir desses afrescos, né, que foram achados lá, que conseguiram, né, estabeleceram 4 estilos para essas pinturas. Então, foi tão complexo, né, a questão da pintura, da arte para os romanos, que até estilo, né, eles conseguiram definir. Então, vamos lá. A gente tem o primeiro estilo, que é o estilo da incrustação, né, ou primeiro estilo, que foi do século II a.C., e ele foi importado da Grécia, né, e do Mediterrâneo, e ainda tem muita influência da arte grega, né? Eles eram divididos geralmente em setores, né, em 3 setores, então pegava a parede, dividia em 3 e faziam essas pinturas. Eles eram pintados com cores vivas, falsos envasamentos, então a gente tem, né, essas pinturas como se fossem envasados aqui, ó, tá? De mármore, plintos, né? Plinto na engenharia é aqui onde se apoia a coluna, tá? Então a gente tem isso aqui, ó. Isso aqui vamos supor que é uma coluna. Isso aqui é um plinto, tá? Plintos imitando madeira e até elementos arquitetônicos fingidos. Então, eles faziam mesmo uma ilusão de ótica para dar a impressão de que aquele ambiente tinha um outro ambiente ali. A gente vai ter o estilo arquitetônico, ou segundo estilo, né, que vai ser por volta aí de 80 a.C. até o início da era cristã, e já possui influência helenística, né, quando os helenos já começam, né, a aparecer e tal. Tem aquela mistura de cultura. E está na sequência do estilo de incrustação, mantendo-se as 3 faixas horizontais.
Então, nós ainda continuamos a ter o espaço dividido em 3 faixas, né? E as pinturas ordenadas. É caracterizado pela a presença de elementos arquitetônicos pintados a partir do chão, que emolduram painéis com cenas mitológicas ou religiosas ou simulam janelas que se abrem, né, como se fossem janelas com paisagens naturais. No nível superior, a gente vai ter esses frisos, que deixam entrever o céu. E a gente ainda vai ter que elas apresentam um efeito ilusório, né? Um aparente recuo da parede por meio da perspectiva. Então, é como se eu tivesse essas pinturas pintadas num plano superior ao da parede. Então, já começa a ter aquela impressão de que essas pessoas estão descoladas, né, da parede. E o terceiro estilo, né, o estilo ornamental, um pouquinho antes ali do início da era cristã, a gente já vai ter, né, a evolução do estilo anterior e a representação, né, de elementos arquitetônicos decorados com grinaldas. Então, nós vamos ter já essas grinaldas aparecendo como elemento decorativo. Ó, aqui embaixo, todo esse florio aqui, né? Ó, aqui vai ter essas florzinhas. Elas vão ter elementos vegetais, igual eu falei, das flores, e naturalistas que se encontram pintados sobre os fundos lisos ou monocromáticos. Então, a gente tem aqui, ó, um fundo todo vermelho, ó, aqui tem tudo vermelho, aqui tá um fundo vermelho, e essas cenas, né, pintadas, coloridas. Os painéis com cenas descritivas, elas adotam um menor tamanho e mostram cenas de inspiração oriental e africana. Então, ó, o que a gente leu aqui em cima, né? Que elas já possuem uma influência, né, dali, né, o estilo anterior, uma influência helenística, que já tem essa mistura ali, né, cultural com outros povos. Então, a gente já tem uma influência oriental e africana. O efeito ilusório, ele tende a suprimir a parede. Então, ó, se você prestar atenção, eu tenho como se isso daqui estivesse para fora, né? Se isso fosse perspectiva real, esse balcão aqui, né, estaria sobressaindo a essa parede que está aqui no fundo, tá? Então, seria isso daqui, ó. Eu iria ter essa parede, né? Com essa senhora sentada aqui. E eu teria esses 2 balcões aqui. Então, é como se isso tivesse sobressaindo. E aqui, ó, essa parede aqui no fundo tá acompanhando a daqui de baixo. E num recuo menor aqui, eu tenho essa parede aqui, ó. Então, é como se isso fosse aqui, ó. Opa, aqui eu fiz errado, né? Essa perspectiva é aqui. Enfim. Então, isso daqui eu tenho como se fosse, né, um efeito ilusório. Então, ele tende mesmo a suprimir a parede, o plano chapado, para criar a ilusão de que isso está em volumetria, através das cenas pintadas que parecem quadros pendurados no mesmo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho isso, com esse efeito de perspectiva, ao mesmo tempo, dá a impressão de que é um monte de quadro, ó, pendurado na parede, tá? Eu achei muito genial. E, gente, agora, olha como é o quarto estilo, né? O intricado. Ele é uma combinação de todos os outros 3 estilos, com a presença de simulações de mármore nas paredes. Olha só como que já é a mistura de tinta nessa pintura. Isso aqui tudo é uma parede, tá? Então, isso aqui, ó, é tudo chapado, meu povo. Isso aqui é tudo pintura.
olha como que dá a impressão de que isso aqui é a parede, isso tudo aqui é parede, ornamento, e só tem isso aqui como se fosse um quadro. Olha como que o efeito ilusório é muito bem feito, né? O estudo de cor, de luz, de sombra, de rebatimento, parece que isso aqui é de ouro. Ó, olha como que é feito o estudo da luz dos metais aqui, né? Questão de brilho, né? De reflexão. Se o ouro reflete uma luz amarela. Ó, agora presta muita atenção nessa cena. Olha como que tá a questão das cores. Nessa pele marmorizada, esse branco marmorizado, a gente vai ver isso aqui aparecendo lá na frente. Lá no Renascimento, a gente vai ter um retorno desse efeito meio, parece que é meio nuviado das tintas, da mistura, esse anjo, ó, tá? Então, isso daqui já é o quarto estilo, tá? E já olha como que isso daqui já mostra o que já tá aí por vir, né? A gente vai ter um período aí da arte da Idade Média que dá uma, digamos, uma parada, e depois a gente tem o resgate disso daqui lá no Cinquecento, tá bom? Então, ó, por hoje é só isso, tá bom? Só isso tudo. Eu espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Por que a gente não ficou aqui esmiuçando, né, a escultura romana igual a gente fez na aula passada? Porque a escultura romana nada mais é do que a escultura grega, né, com algumas, né, modificações de acabamento, algumas técnicas igual eu mostrei, e o que vai se desenvolver mais aqui vai ser a pintura, que vai ter o resgate, né, dessas técnicas, dessas luzes lá no Renascimento, tá bom? Qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui o que vocês acharam, dá um like para apoiar o nosso trabalho, né? Eu espero vocês na semana que vem. Um grande beijo, um ótimo final de semana e fui!